Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 1 até o 11. Você, meu irmão, meu amigo que acompanha pelas redes sociais, Deus abençoe, seja bem-vindo estar conosco. Aqui é um espaço da família de Deus. Sinta-se em casa, sinta-se confortado nas mídias sociais da igreja, pode deixar sua mensagem, pode nos procurar para uma oração e, estando à vontade para estar no templo conosco, a casa pertence a vocês. Livro de Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 11, o texto vai dizer o seguinte: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito para que te guardem. Vou ler novamente o verso 6. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e os serviram. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, que a Tua palavra possa ser vívida em nossa vida e que nós possamos sair daqui transformados por ela, Pai. Senhor Deus, que eu possa diminuir para que o Senhor cresça e que Teu Santo Espírito fale conosco, Pai. Senhor, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém. Como eu falei no domingo passado, ou no retrasado, eu não me lembro agora, nós começamos a meditar sobre o texto de Mateus, capítulo 4, do verso 1 a 11, sobre a tentação, e hoje nós estamos começando falando sobre uma sequência de mensagens, 5 mensagens que nós vamos tratar daqui em diante, falando sobre os 5 aspectos da tentação de Jesus. Os 5 aspectos da tentação de Jesus. O primeiro aspecto que a gente vai trazer hoje para a nossa meditação é a ocasião. É a ocasião. Nós estamos diante, igreja, da tentação de Jesus, um texto que nós podemos dizer que ele é emblemático. Dentro da história da igreja, sempre houve uma discussão sobre a questão da tentação de Jesus. Houve aqueles que diziam o seguinte na história da igreja: Jesus é Deus. Como Deus, Ele não poderia ser tentado. Deus pode ser tentado, Ele não poderia ser tentado. E um grupo defendia muito isso, de que Jesus, como Deus, não tem como ser tentado. Já existia outros grupos dentro da igreja que falavam o seguinte: Jesus é homem. Jesus, como homem, Ele não só poderia ser tentado, mas poderia ser vencido na tentação. E esses dois grupos sempre trabalharam e pensaram sobre aspectos diferentes da pessoa de Jesus Cristo. Se torna muito difícil nós pensarmos para esse lado, porque Jesus Cristo é uma pessoa totalmente diferente de nós,
porém totalmente semelhante a nós. Jesus Cristo possui duas essências nele. A essência divina e a essência humana coabitaram na pessoa de Jesus Cristo a tal modo que as duas agiram sem confusão, sem mistura, sem um impedir que o outro atuasse. A pergunta fica para os teólogos o seguinte: como que isso aconteceu? E a resposta que os teólogos dão é o seguinte: nós não sabemos. É um mistério que está reservado à Trindade, que nós entendemos pela fé. Nós não conseguimos racionalizar, porque nós possuímos apenas uma essência. Nós possuímos apenas a essência humana. Cristo tem uma união que nós chamamos de união hipostática. Ele é Deus e homem. Nós não. Nós podemos acreditar por fé. É um mistério que está reservado à Trindade. Mas existe um outro aspecto da tentação que alguns começaram a falar e a discutir, e basicamente que solidificou a nossa teologia para os dias de hoje. Jesus, ele é o segundo Adão. Assim como o primeiro Adão foi o representante de toda a humanidade, Jesus Cristo é o segundo Adão, representante dos filhos de Deus. A primícia, o primogênito dentre os mortos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45, vai dizer o seguinte: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Jesus é o segundo Adão. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, verso 14 e 17, vai dizer o seguinte: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, o qual prefigurava aqueles que haviam de vir. Verso 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E em Hebreus capítulo 4, verso 15, o texto vai dizer o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Adão era o nosso representante no jardim do Éden. Isso significa que qualquer um de nós, no lugar de Adão, cometeríamos o mesmo erro que ele cometeu. Nós desobedeceríamos a Deus e iríamos contra a lei que Deus tinha instituído e comeria o fruto proibido. Por causa disso, nós recebemos a herança. Ele pecou contra Deus e a sua descendência recebe a herança desse pecado. Nós recebemos essa herança, e a herança que nós recebemos como humanidade é uma vida longe de Deus, a saber, a morte espiritual, a morte eterna e a morte biológica. Uma herança recebida de Adão, mas também a Bíblia vai dizer que Jesus é o representante daqueles que se achegam a Ele, aqueles que vão à sombra da cruz do Calvário, que tem Jesus Cristo como seu sumo sacerdote, e aqueles que recebem a herança de Cristo, recebem a herança que é a vida eterna nas suas vidas. O segundo Adão, Jesus Cristo. Jesus foi tentado no capítulo 4, do verso 1 a 11, porque Jesus Cristo é o segundo Adão. Ele é o segundo Adão que haveria de vir, prometido pelos profetas, para ser o nosso representante. Aquele a qual Jeremias vai profetizar que não havia ninguém para colocar diante da brecha entre Deus e o homem. Jesus fica na brecha. Jesus é colocado na brecha entre nós, humanidade, e o Deus Pai Todo-Poderoso, Santo, 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 para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. O nosso representante. E como nosso representante,
nós recebemos o perdão pelos nossos pecados através de Jesus Cristo, recebemos a sua sabedoria em palavras, nós aprendemos com o seu ministério, com os seus sermões, com a sua fala, mas nós também aprendemos com a sua vida, com as coisas que aconteceram na sua vida. Nós aprendemos tendo Cristo como nosso exemplo, como nosso paradigma, como aquele que nós devemos olhar e segui-lo e ser igual a Ele. Quando nós olhamos para o texto que precede o capítulo 4, Mateus 3, do verso 13 ao 17, o texto vai dizer que Jesus foi deliberadamente e levado pelo Espírito Santo para o Jordão, a fim de ser batizado. O texto ali também vai dizer o seguinte, que Jesus, quando chega para ser batizado e coloca para ser batizado, João olha para Jesus, vê Jesus Cristo, o Espírito Santo testifica em João, João olha para ele e fala o seguinte, o Senhor quer ser batizado? O Senhor não precisa ser batizado, eu que preciso ser batizado por ti. Jesus realmente, igreja, não precisava ser batizado, mas a humanidade precisava que Jesus fosse batizado naquele momento, porque Ele era o nosso representante. Aquele batismo foi um batismo sobrenatural, não foi igual aos outros que entraram na água, simplesmente molharam. O batismo de Jesus Cristo foi sobrenatural. O texto que se segue, no capítulo 3, do verso 3 ao 17, vai dizer que os céus se abriram. Os céus se abriram quando Jesus foi batizado. O texto vai dizer que o Espírito Santo desce sobre Jesus Cristo em forma de uma pomba. E mais ainda, o texto vai dizer que uma voz bradou. A voz bradou, a voz não falou, a voz ecoou, gritou, bradou, dizendo: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Jesus é declarado, nesse momento do batismo, que é o Filho de Deus, que é o Salvador do mundo, de uma forma sobrenatural. Cristo, Jesus de Nazaré, é apresentado ao mundo, naquele exato momento no Rio Jordão. Mas quando nós acompanhamos o verso 4, logo em seguida, momentos depois, Jesus é levado para ser tentado. Jesus é levado para ser tentado. Que momento do ministério de Jesus Cristo? Ocorre uma tentação. O diabo se levanta para tentar Jesus Cristo. Logo após uma confirmação de ministério, de uma forma sobrenatural, uma ocasião ímpar, de início e start na trajetória de Jesus Cristo, ocorre uma segunda ocasião. Jesus é tentado pelo diabo. Essa ocasião que ocorre no ministério de Jesus Cristo, nos traz 4 pontos que nós precisamos meditar sobre a ocasião da tentação de Jesus Cristo. O primeiro ponto que eu quero trazer para a nossa meditação e nós pensarmos é que grandes privilégios e sinais especiais da graça divina não nos impede de sermos tentados. Vou repetir: grandes privilégios e sinais especiais da graça divina não nos impedem de sermos tentados. Em que momento Jesus foi tentado, igreja? Em que momento? Tudo estava caminhando bem. Jesus sai da sua região, da região de Nazaré, vai da região do Rio Jordão, perto de Jerusalém. O ministério de Cristo está pronto para ser iniciado, e quando está pronto para ser iniciado, o próprio Deus Pai anuncia que Ele é o Filho de Deus. É mostrado no capítulo anterior que o Pai acolheu o Filho e mostra para a sociedade. O transcendente desce naquela região do Jordão para ratificar o ministério de Jesus Cristo. O grande Shekinah do Espírito Santo é derramado diante do Rio Jordão. Vemos a manifestação da graça de Deus, mas só que essa manifestação da graça de Deus do Rio Jordão não impediu que Jesus passasse pela tentação. Jesus foi tentado, mesmo diante de uma grande manifestação divina. Igreja,
nós somos tentados, mesmo quando nós temos grandes experiências com Deus, mesmo diante de grande intimidade com o Espírito Santo, mesmo diante de uma caminhada tão junto com Deus, isso não impede que as tentações venham à nossa vida. Nós somos tentados, nós estamos sujeitos às tentações, independente do grau do nosso relacionamento com Deus, mesmo que tenhamos uma vida de oração intensa, mesmo que a nossa vida de oração seja constante, que ore de madrugada, que ore de manhã, que ore durante o almoço, que ore à tarde, que ore à noite, que compartilhe, que esteja nas orações da igreja, que venha na terça-feira, que venha no sábado, nós passaremos por tentações, independente do nosso conhecimento de leitura bíblica. Podemos ser abundantes no conhecimento, com leitura e meditação diária da palavra do Senhor, podemos conhecer a Bíblia no seu original, podemos tratar com cuidado e compaixão e amor e devoção o texto sagrado, a tentação virá sobre nossas vidas. Podemos passar por momentos de ver céus abertos, do Senhor brandando para nós e falando conosco, podemos ver o Espírito Santo descendo sobre nossas vidas, podemos ter visões, podemos ver curas, podemos ver libertação, nada disso impedirá a tentação sobre as nossas vidas. Podemos ver os anjos subindo e descendo o céu, como Jacó viu em Betel. Podemos ver o nosso Senhor Jesus Cristo sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, que nem Estevão viu no livro de Atos dos Apóstolos. Mas isso não vai nos privar das tentações. Em Efésios capítulo 6, verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Igreja, o dia mau virá, independente da nossa comunhão com Deus, da nossa intimidade com Deus, mas nós temos que estar revestidos da armadura de Deus, para permanecermos inabaláveis, como diz o texto. Precisamos permanecer inabaláveis, e só com toda a armadura de Deus. Precisamos tomar a armadura de Deus, porque a tentação virá, as dificuldades se levantarão, as ciladas serão preparadas, o diabo está preparando e preparará os seus projetos contra a nossa vida, mas com a armadura de Deus, nós venceremos os dias maus. Diante da presença do Senhor, vamos permanecer inabaláveis. O segundo ponto que o texto nos traz, para nós meditarmos sobre a ocasião, é que depois de grandes honras que nos são concedidas, devemos esperar algo que seja humilhante. Depois que grandes honras nos são concedidas, devemos esperar algo que seja humilhante. Vou falar mais uma vez para tentar gravar em nossos corações. Depois que grandes honras nos são concedidas, devemos esperar algo que seja humilhante. Que grande honra que Jesus Cristo teve. Jesus não era conhecido na Judéia, nem na Samaria, nem em Jerusalém, só em Nazaré, só na região onde morava. Ele estava começando o ministério. Que grande honra. Jesus estava começando o seu ministério e ele começa de uma forma sobrenatural. O Pai anuncia quem ele era, aponta para todos que estão em volta o que Jesus estava fazendo. Chegou o reino de Deus, chegou o mensageiro que veio trazer a paz. Igreja, Jerusalém, Israel, preste atenção, o ano aceitável do Senhor começou. Chegou o momento dos cativos serem libertos, chegou o momento dos doentes serem curados, dos pobres serem saciados. Que maravilha! Começou tudo bem, Deus confirma o ministério do seu Filho, mas só que o Deus desse século não ficou parado. O Deus desse século não ficou parado.
O Salvador estava sendo apresentado, mas Satanás tinha que agir para tentar impedir que o Salvador tivesse êxito na sua caminhada. Jesus precisava passar pela tentação, e não só passar pela tentação, ele precisava mostrar que ele vence as tentações. Em Hebreus capítulo 4 e 15, que nós já lemos, vai dizer o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Jesus Cristo compadece das nossas fraquezas, porque o texto vai continuar, porque ele foi tentado em todas as coisas, a semelhança, a nossa semelhança, mas sem pecado. Louvado o nome do Senhor, porque Jesus Cristo conhece a nossa fragilidade. Ele conhece como que nós somos fracos, como que fica a nossa personalidade, nosso psique, quando as dificuldades se levantam na nossa vida. Ele sabe como que nós perdemos o chão, quando nós não sabemos tomar as nossas decisões. A tentação que veio sobre Jesus Cristo, veio para mostrar o que estava no coração de Jesus Cristo, e o que estava dentro do coração de Jesus Cristo, que nós não conseguiríamos ver sem a tentação, que Jesus Cristo foi um homem sem pecado. Ele vence todas as tentações. Ele vence todas as tentações que se levantaram contra ele, e ele vence todas as tentações que vêm sobre as nossas vidas. Jesus, a nossa semelhança, passou pelas tentações e venceu, igreja. Ele venceu sem pecado. As nossas experiências em Deus nos leva sempre a algo que é humilhante. Quanto mais perto de Deus, quanto mais íntimo do Senhor nós estamos, mais se levanta algo para tentar nos humilhar e nos rebaixar. A sociedade que nos cerca, a sociedade que está à nossa volta não nos pertence. O reino de Deus não está dentro da sociedade que está à nossa volta. A Bíblia vai dizer que o nosso reino é de outro mundo, é de uma outra configuração, é de outro formato, é de um outro pensamento, é de uma outra política. A Bíblia vai dizer que nós fomos separados para Ele, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos separados por meio dEle e fomos separados com Ele. Nós somos povo de Deus, e o Deus desse século que reina na sociedade, esse rei que está aí reinando e ditando as regras para a sociedade, ele não está contente com o povo de Deus, ele não fica contente com o povo de Deus. Os seus principados, as suas potestades se levantam para tentar fazer parar o povo de Deus. Nós somos tentados a cada momento a parar a nossa caminhada. Não prossegue, não vá mais naquela igreja, fique dentro de casa, retorna às amizades antigas, não continua, não está dando certo para você. Eles tentam a todo momento. E depois que nós somos admitidos na intimidade do Espírito Santo, depois que Jesus Cristo está na nossa vida, e depois que nós caminhamos com Jesus Cristo, nós nos tornamos inimigos desse mundo. Satanás vem para nos assediar, ele vem para nos abalar. É por isso que lá em Efésios capítulo 6, verso 11, o apóstolo Paulo vira para a igreja e fala o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele vai preparar as suas ciladas. Não nos enganemos, não estejamos de olhos vendados para isso. Ele tem os seus planos, tem os seus projetos, mas nós precisamos permanecer firmes, precisamos não desanimar, porque Cristo, o nosso Salvador, Ele venceu todas as tentações. Nós precisamos revestir da armadura de Deus para vencer essas tentações quando são levantadas. As tentações virão, mesmo diante de grande experiência com Deus, mesmo diante de uma grande experiência do Senhor, virá situações para nos humilhar, porque existe o terceiro ponto que nós temos que meditar nessa manhã, o terceiro ponto que o texto nos ensina, o terceiro ponto que ele traz para a nossa meditação.
é que Deus prepara o seu povo para vencer as tentações que se levantam. Deus prepara o seu povo para vencer as tentações que se levantam. Antes da tentação chegar a Jesus Cristo, antes da tentação chegar a Jesus, Deus chegou primeiro. Antes do diabo se levantar com seus planos e projetos no deserto, Deus foi no Rio Jordão e preparou Jesus Cristo. Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, por 3 vezes, tentando lançar semente de dúvida, mas só que Jesus Cristo ouviu antes: este é o meu Filho amado que me comprazo. Deus preparou Jesus para a tentação antes dela acontecer. Antes de Satanás falar: se tu és o Filho de Deus, Deus disse: você é o meu filho. Jesus foi preparado. O Pai separou o seu filho, preparou o seu filho para aquilo que ia vir. Deus foi lá no Jordão para preparar Jesus Cristo para aquilo que ele ia ouvir mais adiante. Jesus foi preparado. Deus deu força, Deus deu consolo, Deus deu direção a Jesus. O diabo ia preparar sua cilada, ia usar a Bíblia contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas só que Deus prepara cada um de nós para passar pela tentação. Jesus estava preparado para aquela tentação. Igreja, quando nós vamos passar por alguma tentação, quando a cilada começa a armar contra nós, o Senhor é aquele que nos prepara para passar por ela. Ele nos dá graça, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá força, Ele nos dá todo o consolo que nós precisamos para passar pelas dificuldades que se levantam. Ele não nos deixa passar pela tentação sozinhos. Ele está conosco a cada momento. Quando a tentação se aproxima da nossa vida, Ele chega antes e começa a nos preparar para quando ela se levantar, nós podemos passar por dentro dela. Nós conseguimos sim, igreja, vencer as tempestades. Nós conseguimos sim vencer os desertos. Nós conseguimos sim vencer as aflições que se levantam, as dificuldades, os embates que acontecem dentro da casa, os embates que acontecem dentro do trabalho, as dificuldades, as diminuições do nosso caráter, do nosso espírito, as tristezas e as angústias que abatem a nossa alma. Nós conseguimos vencer, porque o próprio Deus nos prepara para passar por ela. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, e eu quero que todos possam acompanhar nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, o texto vai dizer o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Nós cantamos isso hoje. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Louvado o nome do Senhor. Irmãos, Deus é fiel. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Nós temos Deus ao nosso lado para vencer as tentações. Ele é fiel. Nós cantamos que os teus olhos revelam que nada somos sem Ele. Nada somos sem Ele. Diante das tentações que se levantam, das dificuldades que se levantam, Deus é fiel, Ele conhece os nossos limites. E Deus promove o livramento das nossas tentações. Louvado o nome do Senhor, igreja. Deus é santo. Deus é santo. Ele conhece o que você está passando nesse exato minuto. Ele sabe as dificuldades, a dor que está no seu peito. E Ele é fiel para te livrar dessas tentações. O quarto ponto que eu quero trazer para a nossa meditação, dentro desses todos os pontos, esse quarto ponto que o texto nos traz e que nós possamos meditar sobre a tentação, sobre a ocasião da tentação,
é que a garantia da nossa filiação é a melhor preparação contra a tentação. A garantia da nossa filiação é a melhor preparação contra a tentação. Nós somos filhos de Deus. Lá no verso 17 do capítulo 3, Jesus ouviu o Pai falar: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Filho sabe que o Pai sempre está disposto, sempre está pronto para o ajudar, sabe que o Pai nunca vai abandonar. Pode vir as tentações, o mar pode se revoltar. Nós temos um hino, nos salmos de hino: o mar se revolta, o mar se levanta. Mas quando nós sabemos que somos filhos de Deus, o nosso Pai não nos abandona, Deus não desampara. Satanás se arma com todos os seus planos e todos os seus projetos e com toda a sua maldade, mas o Pai não desampara o seu filho. O Pai não desampara o seu filho. Jesus venceu a tentação porque Ele é o Filho de Deus. E nós vencemos a tentação porque nós somos filhos de Deus. Em 1 João capítulo 3, verso 1, o apóstolo João vai dizer o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Que grande amor Deus demonstra para cada um de nós, de podermos sermos chamados filhos de Deus. Em Gálatas capítulo 3, verso 26, o apóstolo fala para aquela igreja: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A cruz do Calvário fez com que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus, somos filhos de Deus. Em Efésios capítulo 1, verso 5, o apóstolo fala para aquela igreja: nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Igreja, quando nós sabemos, quando nós reconhecemos que somos filhos de Deus, quando nós temos essa consciência do nosso coração e na nossa vida, nós temos a certeza que o Pai nunca nos abandona. O Pai nunca nos abandona. Nós somos filhos de Deus e Ele sabe as tentações que nós estamos passando. O mar vai se revoltar, Ele vai acalmar. O deserto vai chegar na nossa vida, Ele vai abrir a fonte d'água para saciar a nossa sede. A fome e a escassez vai entrar dentro do nosso lar, Ele vai mandar um maná para nos alimentar. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga está em casa. Não está sozinho. O nosso Pai Celeste está conosco. E o texto de Romanos, capítulo 8, vai dizer que nada nos separa de Deus, porque Deus é o nosso Pai. O texto vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vencemos as tentações da nossa vida, porque nós somos filhos de Deus, e Ele está conosco. E concluindo, gostaria de convidar o grupo de louvor para vir aqui na frente. Santo Agostinho de Hipona, tem uma frase que diz o seguinte: Satanás é um cão raivoso, cuja corrente está na mão de Deus. Quando Jesus começou o seu ministério, o cão se levantou, o cão raivoso se levantou, mas não foi além daquilo que ele podia suportar, porque a corrente estava na mão de Deus. Quando nós estamos na direção da vontade de Deus, pode ter certeza, igreja, que o cão raivoso vai se levantar, mas você também pode ter certeza de que Deus está conosco, que a corrente está na mão do Senhor, e Ele não vai deixar a gente passar por situações que nós não conseguimos vencer.
Agostinho também diz certa vez que Satanás é o termômetro de Deus para as nossas vidas. Satanás é o termômetro de Deus nas nossas vidas. Se ele estiver quieto, se ele estiver calmo, se ele não estiver se levantando as armadilhas, se ele não estiver levantando as tentações na sua vida, é porque você não está agradando a Deus. Ao contrário, você está entristecendo ao Senhor. Então ele está quieto. Não é uma barreira para ele, não é um empecilho para ele. Ele fica quieto e deixa a sua vida seguir. Mas se ele está se levantando, se ele prepara as tentações para a sua vida, se as dificuldades e o mar se revolta, se o deserto aparece, esse é o sinal de que você está agradando a Deus. Porque o diabo tem ódio de homens e mulheres que obedecem à voz de Deus. Ele tem raiva daqueles que ouvem a voz de Deus e querem seguir a voz do Senhor. O caminho de Jesus foi cumprir a vontade de Deus e ele cumpriu. Por isso Satanás se levantou. Por isso ele se levantou. Nenhuma tentação parou Jesus Cristo, ele derrotou todas elas. Em tudo foi tentado e sem pecado Jesus viveu. Deus estava com Jesus em todo tempo. Deus está conosco em todo tempo. Deus é o nosso Pai amoroso. Deus é o nosso Pai bondoso, que conhece as nossas tentações. Soberano, o nosso Deus Pai, o nome que está acima de todas as coisas. Às vezes nós não conseguimos entender os seus propósitos. Às vezes você que está em casa, meu irmão, meu amigo, você não conhece os propósitos de Deus. Você não conhece os caminhos, os planos que Deus tem feito para a sua vida. Mas como nós cantamos hoje de manhã, como nós cantamos em cada uma das nossas canções, Deus é fiel. Deus é fiel. Ele é perfeito em seus caminhos. Por mais que não entendamos os caminhos que está sendo trilhado, o Senhor levará cada um de nós a pastos verdejantes, porque Ele é fiel. O diabo não vai vencer, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor?